num momento em que você sabe que vai ter esses 90 minutos. Se prepara, faz o seu resumo, fica tudo pronto, mas não tenta nesses 90 minutos, como eu falei, acho que foi para o Marconi, quer dizer, falei quando eu estava conversando com o Marconi, que ele perguntou quantas questões tinha, me fez pensar nisso, não vai querer fazer consulta durante a prova, porque são 6 questões simples, dissertativas, mas se você ficar procurando, querendo ver a aula nesse momento, você não vai dar tempo. Tem que ser, se você vai consultar os seus materiais, eles têm que estar bem à sua mão, bem disponíveis, e não admitirei questões exatamente iguais, tá? Respostas exatamente iguais. Então, não passe a sua resposta para ninguém. Tem questões que são iguais, mas as respostas tem que ser, você tem que escrever com as suas palavras. Se você, não é impossível que você tenha a mesma resposta do que o outro. Então, não passe sua resposta para os outros, porque eu vou dar 0. Prometo para vocês que eu vou dar 0. Tá? Tá escrito na prova que não admitirei questões idênticas. Então, faça a sua prova, seja honesto, tá fácil, não tem segredo, tá? Mas faça a sua prova. As 2 primeiras questões, 1 ponto cada, são referentes àqueles processos mais simples, aços para fundição, estruturais, arames, são quais são as principais características que tem que ser esse aço, como é que é feito o aço, quais são as propriedades, alguma coisa disso. Bem simples, tá? 2, cair, você vê, depende do que vai cair para você. Tem 6 questões na prova, 2 você vai responder. Aí tem questão sobre... 2 questões sobre aços ferramenta, tá? Alguma coisa específica sobre aço ferramenta, o que ele tem que ter, quais propriedades, quais são as características, tá? Tem uma questão sobre... Tem composição química de aços reais, e você precisa me dizer se é um aço ferramenta, se é um aço inoxidável, se é ferramenta frio, se é ferramenta quente, se é uma ferramenta... Qual é o tipo de aço ferramenta, de acordo com a composição química, e se é aço inoxidável, de acordo com a composição química, e você tem que justificar, esse aço, o aço A é inox, porque ele tem esses elementos químicos aqui, e esses elementos químicos aqui fazem isso. Não adianta falar que ele é isso porque a composição dele é essa. Ora, tem algumas coisas, todo aço tem carbono, todo aço tem manganês, todo aço tem... Eu quero saber quais os elementos químicos específicos fazem você perceber que esse aço, que tipo desse aço é, e por que esses elementos químicos fazem isso. Então, é inox porque tem fósforo pra caramba, e o fósforo faz ele ficar azul, e o azul protege ele contra a corrosão. Então, vocês têm que explicar, justifique detalhadamente, não é? Tem essa composição química, daí? A composição química eu te dei. O que nessa composição química distingue um aço do outro? Ficou claro isso? Aí tem 2 questões sobre aços inoxidáveis. Tá? Então, prestem bastante atenção. Espera um pouquinho, tem alguma coisa... Não, tá certo. Tem 2 questões sobre aços inoxidáveis. Não vou perguntar, não cheguei lá o que é um aço inoxidável, austenítico, martensítico, não é isso. Onde a gente parou, parou. Tá? A gente parou lá em sintetização, nos principais problemas, ali que vai parar. Tem 2 perguntas sobre aços inoxidáveis, sobre o que nós vimos, não os tipos de aço. Não vai estudar tipos de aço que a gente não viu na aula. Beleza?
prova tá moleza, gente. Não me decepcione em termos de desonestidade na prova. Faz a sua prova tranquilo, falei o que vai cair, faz o resuminho, tá? Fica com a apostila aberta, mas não, assim, responde com as suas palavras, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Então, ó, começando agora, vai até quarta-feira, 7h30 da noite, tá? Então, começou 90 minutos. Não adianta ficar saindo, entrando, que não vai dar tempo, hein? Fica tudo beleza, tudo prontinho. A nossa próxima prova é terça-feira que vem, como vocês pediram. Já coloquei lá o linkzinho para vocês ficarem com a data marcando. Eu tinha esquecido, hein? Subi as 2 aulas de terça-feira passada. Eu subi hoje, tá lá. Não vai ver isso agora, né? Quando você for estudar para a prova da terça-feira, aí você vê lá que tem a aula da semana passada, a primeira aula, e depois tem o vídeo da segunda aula, né? Foi uma aula meio pesada, tá? Os 2 vídeos lá. Beleza, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem dúvida?